A pergunta é, por que que alguns conseguem e outros não? Por que que alguns reclamam e outros não? Por que que alguns se vitimizam e outros não? Por que que alguns conseguem acordar cedo, ter uma rotina muito massa, produtiva, de estudos, de exercício físico, de alimentação saudável e outros não? Por quê? Por causa da mentalidade. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, senta tranquilinho aí. Eu sou Pedro Vaz, treinador físico, comportamental, treinador mental de atletas e pessoas que têm ambição na vida. Então é o seguinte, já chega compartilhando não, já chega clicando no joinha e se inscrevendo no canal. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Existem dois tipos de mentalidade. Se você pegar o livro Mindset, lá diz a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Eu gosto de usar isso trazendo para a linguagem do esporte sobre a mentalidade profissional versus a mentalidade amador. Não estou falando de um atleta que vive do esporte e que ganha grana com isso. Não, eu estou falando da mentalidade. A maneira como ele pensa. O que tem dentro da cabeça? Quais são as suas verdades, as suas crenças, significados, experiências, conhecimentos, tua visão de mundo. E isso é tão importante, seja você atleta ou não, porque é isso que vai nortear as tuas decisões no dia a dia e aonde você pode chegar. Por quê? Porque a nossa mente, ela nos limita. O tempo todo ela nos limita. Agora, se você quer novos resultados, você concorda comigo que nós estamos falando de coisas que vão além do seu limite? Por exemplo, você só agachou até hoje com 100 quilos numa barra. Você nunca viu 110, não em você. E aí você quer o 110. Você vai ter que confiar no invisível. Você vai ter que confiar no que vai vir a partir da repetição do seu treinamento. É assim com o exercício? É mais palpável, é um exemplo para você entender. É assim com tudo na vida. Quando você olha para o próximo nível, na tua vida de saúde, na tua vida financeira, profissional, na composição do seu corpo, nos teus relacionamentos, em tudo, nas viagens que você já fez. Poxa, eu quero viajar o mundo, eu quero conhecer outros países, mas parece que eu só saí da minha cidade uma vez, ou eu só fui uma vez para a Argentina, nunca fui mais. Essa é a sua visão de mundo. E isso ocorre porque você nasce em uma família, essa família tem as suas crenças, a sua visão de mundo, a sua maneira de viver, e ali você já vai sendo treinado desde cedo. E a maneira com que os seus pais, os meus pais, eles se comportaram perto da gente e com a gente, isso foi moldando a nossa mentalidade. A maneira com que a gente foi inserida no esporte, seja na educação física ou em algum clube, escolinha, alguma coisa, isso também moldou o que nós acreditamos hoje sobre esporte. Pode ver que eu sempre falo no plural, nós, porque eu me incluo nisso. Então, o que acontece aqui? Toda vez que você chegar de frente para uma situação, você precisa analisar qual é a primeira resposta que a sua mente dá. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Você chega e, você acorda 7 horas da manhã e aí você quer aumentar a sua produtividade. Alguém vem e fala, olha, eu te aconselho a acordar uma hora mais cedo, acordar às 6, e aí você vai ter uma hora para meditar, para ler, toma um banho gelado, para tomar um café com calma, começar seu dia tranquilo. E nesse tempo você vai investir em você. Depois você vai sair para o mundo, investir nas empresas, nas outras pessoas e tudo mais, no teu trabalho. Aí, dependendo da resposta que você tiver, você já vai conhecer a tua mentalidade. Porque pode vir de início o seguinte, não, se eu acordar uma hora mais cedo, não, tá louco, eu vou ficar cansado. Vou acordar às 6 horas da manhã, é muito cedo. 6 horas da manhã ainda tá de noite, daí vai estragar meu dia todo. Não vale a pena. Isso é uma mentalidade fixa, ou uma mentalidade de amador, que só faz o que quer. Só faz o que quer quando tem vontade. E os grandes resultados não nascem de você fazer o que quer quando tem vontade, é de você fazer o que é preciso ser feito quando precisa ser feito. É aí que tem uma mentalidade profissional. Agora, se você pega aquele mesmo exemplo e age diferente, não, quer saber?
vou experimentar. Eu sei que primeiro dia, segundo dia eu vou ficar mais cansado, mas eu vou dar conta. Aí você vai lá e experimenta 7 dias, 14 dias e quando você vê, é o seu novo normal. E quando você vê, você começa a ser mais produtivo, você começa a estudar mais, você começa a desenrolar aquele curso que você comprou lá que você não estava estudando. E você vai vendo a tua vida trazer novos resultados. Então esses novos resultados, sim, eles dependem da gente sair da zona de conforto. A mentalidade de profissional, ela é uma mentalidade que olha para a solução, ela olha para o crescimento e aí ela vai lá e faz o que precisa ser feito. Pode ver que na vida as pessoas se impressionam muito quando a gente começa a mudar, né? Ah, você não está mais comendo açúcar? Você não está mais bebendo álcool? Meu, mas você não vai sair sexta-feira? Não, porque agora eu estou fazendo um esporte, sábado de manhã tem treino, vou treinar com a turma lá, com a assessoria, vou treinar com o meu grupo, etc. E aí para essas pessoas isso é um choque, é um conflito, porque até então elas te conheciam naquela versão. Mas a sua mente, ela se colocou num novo lugar. E esse novo lugar vai gerar novos resultados. Então esse processo de mudar a mentalidade, ele acontece a partir de novas decisões, novos comportamentos, mas algo muito importante, de um contato com pessoas com uma mentalidade diferente da sua. Porque senão você está sempre preso naquilo que tu já sabe, naquilo que tu acredita, certo? Imagina uma criança que nunca veio na praia. Ela não faz ideia do tamanho que é o mar. Ela acredita no que falaram para ela. Ela chega aqui, meu cara, olha o tamanho dessa praia. Isso é imenso. Então a mentalidade, ela é um organismo vivo, mutável e em constante movimento. Não existe assim, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Não, cara, não existe isso. Você pode mudar a sua personalidade. E o que é a sua personalidade? É o seu jeito de ser, é o seu jeito de fazer as coisas, é o seu jeito de pensar. E trazendo um pouquinho mais para a parte do cérebro, da neurociência, como é que funciona isso dentro da cabeça? Nós temos as redes neurais, que são nossos neurônios ali que já estão associados a um comportamento. E aí quando acontece uma situação, o seu cérebro ele já vai disparar uma rede neural conhecida. Por exemplo, você vai comer num restaurante e a primeira coisa que o seu cérebro vai olhar é o lado direito para ver o preço. Ele vai olhar o preço, porque você escolhe comida pelo preço e não pelo que você quer comer. Já parou para pensar que louco isso? Aí você vai lá e olha pelo preço. Aí você tá com vontade de comer um negócio que é 10 reais mais caro. Ah, mas tô achando meio caro. Mas tá achando meio caro por quê? Porque está fora de contexto ali, aquele negócio tá caro, não vale aquilo? Ou você está achando caro a partir das suas crenças de escassez? Eu acho que tem a ver comigo. Tá bom, e tu tem a grana? O problema é isso, sabe? Uma coisa é você não ter a grana, aí beleza, tem que olhar o preço e pagar o que você tem dinheiro. Outra coisa é você ter o dinheiro e continuar escasso. Aí é isso que eu tô falando, isso é mentalidade. Não é que você pensar assim, tá bom, então eu não vou mais olhar o preço, agora eu vou comer o que eu quiser. Se você não tiver a grana, você tá lascado, você tem que pagar. Aí beleza, chegou nessa situação, como que eu faço para mudar? Eu vou lá e me comporto de uma maneira diferente. Por quê? Porque a minha rede neural já está preparada para disparar as mesmas conexões, os mesmos sinais para que eu tenha os mesmos comportamentos. Então eu vou lá olhar o preço e vou escolher pelo preço. Aí eu vou lá e penso, ok, quero mudar isso. Eu chego numa experiência nova, num restaurante e escolho de maneira diferente. Não olho o preço. Eu vou lá e olho o que eu quero e peço, pago e ressignifico. E vou fazendo isso. E vou fazendo isso com o horário que eu acordo, com o beber água, com o me exercitar, por exemplo. Final de semana. Pô, não vai se exercitar porque é final de semana? Mas tem um monte de gente que se exercita no final de semana. Tem um monte de gente que se exercita todos os dias, por que você não? Porque você foi programado para acreditar que se você paga 3 vezes na academia por semana, tá bom. Tá bom, seu nariz tá bom. É pouco. Ah, mas me falaram que já dá resultado. Óbvio, 3 é melhor que nada. Mas de 7 dias na semana, você vai treinar só 3. Tem certeza? Você não acha que você não fecha bem a matemática?
Essa é uma mentalidade do amador. Ele sempre olha para o mínimo de esforço para gerar o máximo de resultado. Ou, muitas vezes, pior, o mínimo de esforço para dar um mínimo de resultado que seja agradável. Sabe? Não tem ambição, não tem vontade, não tem desejo forte. E o que faz a gente buscar uma mudança é ter um desejo forte, é despertar para a possibilidade de ter uma vida melhor. Por isso que nunca tente mudar ninguém. As pessoas não estão preparadas para serem mudadas. As pessoas, elas mudam quando elas decidem mudar. E elas pedem ajuda quando elas decidem querer ajuda. É assim que funciona. E eu já tentei ajudar muita gente. Você só se frustra porque as pessoas acabam não aceitando a tua ajuda. Aí é o famoso jogar pérola aos porcos. Então o que eu quero que você entenda com esse vídeo é que a tua mentalidade está em constante mudança. Se você, olha a fórmula, se você se colocar em novos ambientes. Por quê? Nesses novos ambientes vão ter pessoas novas, com mentalidades diferentes da sua, mentalidades novas. Essas mentalidades novas vão falar coisas novas para você. Então você vai ouvir coisas novas. Ouvindo coisas novas, você vai pensar coisas novas. Poxa, interessante. Pensando, você vai começar a se sentir diferente. Se sentindo, você vai começar a se comportar diferente. Se comportando, tcharam, você começa a ter novos resultados. Então, uma das fórmulas para criar novos resultados na vida é mudando os ambientes que você frequenta. Se você quiser parar de beber álcool, você tem que parar de andar com seus amigos que vivem bebendo álcool no final de semana. Porque é muito difícil você estar lá no meio e ter que estar falando assim, não cara, eu tô parando, eu não quero. E vendo todo mundo fazer, e todo mundo falando para você fazer, te enchendo o saco, tem que beber, não sei o que. Beber o caramba, cara, não quero beber. Só que aí o que você faz? Começa a andar com a galera da corrida. Aí a galera da corrida fala o seguinte, sexta-feira à noite o quê? Não, a gente vai dormir, porque no outro dia a gente vai acordar, vai correr às 6 horas da manhã. Aí você vai lá e se associa a esse grupo. Então ande com pessoas que têm os resultados que você quer. Seja você um atleta, seja você um não atleta, uma pessoa que quer evoluir na vida. E aí a sua mentalidade, ela, para se tornar uma mentalidade profissional, você precisa entender como um profissional pensa. Então o profissional, trazendo agora para o atleta, ele pensa em alta performance e ser um vencedor, o melhor resultado possível. Para isso, se você falar para ele comer areia, fala assim, ó, se tu comer areia no lugar da farofa no teu almoço, você vai ficar mais forte. O profissional come essa areia, cara. Hoje em dia até menos, tá? Porque tem muita ciência e tecnologia envolvida. Mas antigamente, rapaz, eu tenho uma memória, um treinador falava que eu tinha que comer macarrão integral com atum light sem sal, pós-treino. Tudo isso sem sal. Ficava quase uma hora botando pra dentro aquele negócio lá. Então antigamente a gente fazia muitas coisas que, cara, não eram necessárias. Mas desde aquela época eu tinha uma mente que queria o resultado, queria ser um campeão mundial, queria buscar os melhores resultados, então eu fazia o que me falavam para fazer dentro daquilo que eu tinha como ético e correto no esporte. Então tudo certo. Então, se você analisar a vida de um atleta profissional, de mentalidade, ele pode ainda não ser um campeão. Mas se ele já tem um ambiente e pessoas que treinam ele, pode ser um treinador mental, pode ser o seu próprio treinador físico, pode ser os seus pais, que já instruem ele, você vai ver alguém vivendo uma vida que produz resultado, uma vida que planta. E esse é o grande desafio da maioria das pessoas, porque elas não têm resiliência, resistência, perseverança para plantar sem enxergar a colheita. Você entendeu? Aí fica plantando, aí 2 dias, 3 dias não viu nada de colheita, aí vai lá e desiste. Por quê? Porque tem uma mentalidade fraca. Então mentalidade forte, mentalidade fraca,
Isso aí não é uma questão genética super poderosa, não. É treino. É o quanto você se dedica a evoluir a sua mente. Então, esses vídeos que eu estou produzindo aqui é para te ajudar com isso, para você crescer, para você fortalecer a sua mente. Então, de maneira prática, o que eu sugiro que você faça? Comece a olhar agora para tudo que acontece na sua vida, para a solução. Comece a acreditar que se você melhorar os seus hábitos, você vai ter melhores resultados. Comece a praticar esses novos hábitos, porque toda vez que você confrontar com algo novo, o seu cérebro ele vai estranhar e ele vai trazer objeções. Cara, acordar mais cedo tu vai ficar cansado. Ler esse livro não vai mudar a tua vida. Treinar todos os dias é cansativo. Fazer a dieta, pô, nunca mais você vai poder comer as coisas que você gosta. O cérebro. Por quê? Porque ele está tentando te preservar. Ele está tentando sobreviver e te manter no mesmo lugar. E quando você reprograma ele, aí acontece uma mágica. Porque aí quando você olha para um alimento que você sabe que aquilo lá é composto de açúcar, de produto industrializado, de óleo vegetal, de várias coisas que fazem mal, você olha, mas nossa, mas é tão bom. É que nem, sei lá, tá aqui na praia e vê um churros, né? Eu acho massa, eu gosto ali de comer aqueles churros com doce de leite, com, não sei se é canela também, né? Açúcar e canela. Mas é uma coisa que depois que eu tomei consciência de como que ele é feito, o que tem ali dentro, cara, eu nunca mais tive coragem, mesmo estando às vezes na praia, olhar para aquilo, dar aquele desejo de você ver, sentir o cheiro, mas tu, cara, quer saber? Não vou comer não. Por quê? Pela tomada de consciência. Então a mentalidade, quando ela expande e vai para um próximo nível, você enxerga as coisas como elas são, e aí você tem esse poder e clareza de discernimento, de dizer não vou comer isso. Mas eu tô com fome, não tem problema, eu aguento, eu vou chegar em casa e em casa eu vou comer a minha proteína, vou comer meu carboidrato de qualidade, etc. Então não é uma vida chata, não. É que você está viciado a essas coisas no seu corpo e você acha que isso te traz uma vida alegre? Você acha que isso é alegria? Poder comer doce, poder beber álcool o tempo todo? É isso que é alegria para você, felicidade? Então você precisa rever muitas coisas sobre a vida. Que a vida é sobre o autoconhecimento, sobre um aprendizado e você dar conta de entender como colocar essa máquina aí que é o seu corpo na mais alta performance. Para você trabalhar melhor, para você ser uma pessoa melhor, ter mais saúde, ter mais disposição, mais bom humor e ajudar muito mais pessoas. Então, minha gente, por hoje é só. Está excelente. Eu vou trazendo mais assuntos sobre isso. Se você gostou e ficou até aqui, compartilhe esse vídeo com quem você achar que é interessante. Curta e para que, né, o Instagram entregue para mais pessoas esse vídeo, esse conteúdo de valor. E também deixe um comentário, alguma coisa aí. E bora lá melhorar essa mentalidade, olhar para o que precisa ser feito para você chegar nos resultados que você quer. E a mensagem final é: como eu sei quais comportamentos eu devo fazer? Beleza, vamos lá. Você olha para um objetivo. Qual é o teu objetivo? Olha para o teu objetivo. Aí você vai mapear pessoas que já têm aquele objetivo realizado. E você vai entender o que elas fizeram para chegar lá. E aí você vai começar a colocar em prática esses comportamentos. Não é uma receita de bolo exata em alguns pontos, não. Por isso que você tem que ir fazendo alguns testes. Mas algumas coisas são bem lógicas, tá? Quer emagrecer? Já sabe, né? Beleza, não preciso nem falar. E isso vai fazendo com que você tenha mais clareza do que precisa ser feito. Fechou? Tamo junto. Curte, compartilha. Um abraço, até o próximo vídeo. Let's flow. Bora desenvolver esse mindset profissional aí. Valeu!